Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4, começando no primeiro, diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que é eterna e perfeita. Ajude-nos agora a ouvi-la, que Teu Espírito, mesmo que o inspirou aos homens antigamente, para colocá-la na linguagem do homem, que esse mesmo Espírito venha ajudar-nos agora a ouvirmos com fé, e ajudar a mim a pregar com poder, eu te peço, em nome de Jesus, amém. E vamos sentar-nos então esta manhã, e estamos continuando o nosso novo tema, que iniciamos a semana passada, sobre a linguagem do amor. Estamos falando sobre a linguagem do amor, como Deus fala conosco, e hoje vamos ver mais especificamente como Deus se comunica, vendo essa questão da linguagem do amor. Essa linguagem, então, que nós já vimos semana passada, a questão da comunicação, e como linguagem e comunicação é algo muito importante para o homem, e Deus quer se comunicar com o homem, Deus ele deseja se comunicar com o homem, e Ele usa uma certa linguagem, é isso que nós estamos vendo, e hoje vamos ver como Deus se comunica. Mas antes da gente ver como Deus se comunica conosco, nós vamos ver como Deus não se comunica conosco, que é tão importante saber um do outro. Então, para a gente começar a ver como Deus não se comunica, vamos para 1 Coríntios esta manhã, e vamos para o capítulo 13, nós vamos voltar daqui a pouquinho para Hebreus capítulo 1, mas eu quero abordar essa questão de como é que Deus não se comunica conosco. 1 Coríntios capítulo 13, se você olhar comigo no versículo 8, diz assim: o amor nunca falha. Lembrando que estamos vendo a linguagem do amor, a linguagem do amor. Então, o capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 8, está falando sobre amor. De fato, o capítulo 13 de 1 Coríntios é conhecido como o capítulo do amor, né? Porque ele começa falando sobre o amor e etc e tal. Mas o versículo 8 fala: o amor nunca falha, mas havendo profecias, marque bem a palavra profecias, havendo profecias, serão o quê? Aniquiladas. Havendo línguas, marque bem a palavra línguas, cessarão. Havendo ciência, marque bem ciência, desaparecerá. Então aqui está falando algumas coisas que vão ser aniquiladas, que vão cessar e vão sumir, tá bom? Então, dentro do tema linguagem do amor, nós não podemos fugir dessa questão aqui, porque tanto línguas, profecias e ciência está falando sobre comunicação, especialmente línguas. Que línguas? Linguagem do amor. Então nós temos aqui o amor, a segunda palavra do versículo 8, e nós temos línguas mais adiante. Então a linguagem do amor. Então está tratando do tema que nós estamos falando aqui. O contexto do versículo 8, a gente pode pegar do versículo 1, que dá o tema de todo o capítulo 13 de 1 Coríntios, e o versículo 1, dê uma olhadinha lá em cima, fala o quê? Ainda que eu falasse as línguas, mais uma vez, está falando sobre linguagem, sobre línguas. Ainda que eu falasse as linguagens dos homens e dos anjos, e não tiver amor. Mais uma vez, Deus está atrelando linguagem com o quê? Amor, a linguagem do amor. Deus usa o amor para se comunicar. O amor é uma forma de língua, de comunicação que Deus utiliza para com o homem. Mas, voltando, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Indicando o quê? Se não tem amor nessas linguagens todas dos homens e dos anjos que a gente fala, se não tem amor, então é um metal que soa. Ou seja, simplesmente um sino que faz boing, boing, boing. O que isso quer dizer? Bom, você pode se comunicar com sinos, mas é uma comunicação, é uma linguagem extremamente limitada. Agora, quando você tem, então, uma linguagem de comunicação sem amor, você limita aquela linguagem, aquela língua. E o amor é que dá vida à comunicação. E a comunicação é a linguagem do amor que Deus usa. Eu acabei de falar que o capítulo 13 de 1 Coríntios é conhecido como o capítulo do amor, mas ele é poderia ser igualmente conhecido também como o capítulo da comunicação. Porque ele começa todo falando sobre o quê? Sobre línguas. Sobre amor, sobre linguagem. E a gente leu no capítulo 8 sobre profecias.
Profecia é o quê? Profecia vem de proferir, que vem de você falar, de você transmitir. Eu sei de uma coisa, eu vou proferir, vou falar para você. É uma forma de linguagem. A palavra línguas diz tudo. É um idioma. Essa palavra língua significa idioma. Para que serve o idioma? Para a comunicação. A palavra ciência. Essa palavra ciência não é o professor Pardal lá fazendo experimentos no laboratório dele. Não é isso. Essa ciência aqui é conhecimento. São pessoas que têm um conhecimento, pode ser um conhecimento de saber, de termos de sabedoria, pode ser conhecimento, um dom de ciência, quando Deus dá um conhecimento específico para uma pessoa, para um determinado tarefa. Mas, mais uma vez, é você comunicar aquele conhecimento. Então, todas as coisas mencionadas no versículo 8, profecia, língua, ciência, tem a ver com linguagem, com idioma, e todas ligadas pelo amor. Ou seja, a linguagem de Deus inclui, de forma bem central, a questão do amor. E no versículo 8 nós lemos que o quê? O amor nunca falha. O amor nunca falha. Então, enquanto tiver amor, quando tiver Deus, e Deus é amor, Deus vai sempre estar querendo, buscando se comunicar com o homem. Essa faz parte da receita da linguagem do amor. Agora, a forma de como Deus se comunica com o homem, ela muda. E mudou de fato. Veja bem, o amor nunca falha. O amor nunca acaba. O amor nunca deixa de desejar. O amor nunca é ineficaz. O amor sempre funciona. Agora, a forma como Deus vai comunicar através do amor vai mudar. Agora, vamos voltar rapidinho para o texto que nós lemos hoje de manhã. Hebreus 1:1. Diz o quê? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, veja bem como existem maneiras diferentes de Deus comunicar. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Os profetas fazem o quê? Eles trazem profecia. Por isso que são chamados de profetas. Pelos profetas, nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então você entenda, Hebreus foi escrito há uns 2000 anos atrás. Já 2000 anos atrás, aqui em Hebreus 1, nós temos Deus nos falando que houve, na realidade, uma mudança do modo de como Deus se comunica com o homem. Veja bem, o modo, a forma, a comunicação que Deus faz é através da linguagem do amor. Porque o amor nunca falha. Nunca tem a ver com eternidade. Nunca quer dizer para sempre. Então, o amor nunca falha, quer dizer que Deus sempre vai utilizar o amor como linguagem para se comunicar. Agora, a forma como essa comunicação é feita, ela muda. Tanto que fala, havendo Deus antigamente. Antigamente quer dizer não mais. Se eu disser assim para você, antigamente a gente fazia assim, assim, assado. Antigamente, quando você assistia televisão, você tinha que malhar, né? Você tinha que levantar do sofá, ir até a televisão, aumentar o volume, baixar o volume, ligar, desligar, mudar de canal. Isso antigamente. Alguém ainda faz isso hoje? Não, porque isso é coisa de antigamente. Antigamente, a gente fazia assim, assado. Pois bem, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Então, antigamente, Deus usava muitas maneiras, mas isso tudo era o que? Era antigamente. Que muitas maneiras eram essas? Bom, muitas maneiras e de aos pais pelos profetas. Então, antigamente Deus falava pelos profetas. Muito bem. O que lá em 1 Coríntios 13 fala sobre profecia? Havendo profecia, serão aniquiladas. Se a profecia é aniquilada, o que acontece com o profeta? Não tem mais. Gente, se não tem profecia, é porque não tem profeta. E se não tem profeta, é porque não tem profecia. Então nós temos em 1 Coríntios 3, versículo 8, Deus falando, havendo profecias serão aniquiladas. Nós temos Hebreus 1, versículo 1, dizendo que antigamente Deus falava pelos profetas. Ou seja, hoje, as profecias de profetas já foram aniquiladas, porque Deus usava isso antigamente, não usa mais. Havendo línguas, a Bíblia fala que elas o quê? Cessarão, vão parar. Havendo ciência, desaparecerão. Então existem formas de comunicação, linguagens que eram baseadas no amor, que mudaram. O amor não mudou porque o amor nunca falha. Agora, a língua, profecia e ciência cessaram, aniquilaram, cessaram, acabaram, não tem mais. Desapareceram. Tá? Então,
Qual o motivo? Por que Deus mudou a forma dele trabalhar? Bom, para isso, vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo, capítulo do amor e da comunicação. Tá? E lá no versículo 9, que nós lemos o 8, né? O 8 fala, o amor nunca falha, havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Aí no 9 continua, por quê? Aí ele vai explicar o porquê vai aniquilar, por que vai cessar, por que vai desaparecer. A Bíblia explica. Tá? E aqui vai uma dica. Gente, o melhor comentário da Bíblia é um outro livro, é o mesmo livro chamado Bíblia. Tá? Bíblia é o melhor comentário da Bíblia. Você leia. Então, no versículo 8 ele fala, vai sumir isso, isso, isso. Por quê? O versículo 9 começa, porque, dando a resposta. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Você note que usa a palavra aniquilado, que é a mesma palavra usada para falar sobre as profecias, serão aniquiladas. Agora, 2 vezes fala, em parte conhecemos, e de novo, em parte profetizamos. Em parte. Em parte quer dizer o quê? Não completamente, não perfeitamente. Nós lemos aqui no versículo 1 de Hebreus 1, que fala que antigamente, o que se sabia e o que se profetizava era feito em parte. Porque o contexto de 1 Coríntios 13 está falando antes, quando ainda haviam. Quando 1 Coríntios foi escrito, haviam línguas. Havia o dom de línguas. Tanto que o versículo seguinte está falando sobre isso. De como deve ser e para que serve, como proceder na questão de línguas. E línguas, tá? Quando a Bíblia fala sobre línguas, a palavra línguas, ela quer dizer idioma. E quando fala língua estranha, é idioma estrangeiro. É uma linguagem desconhecida de um outro país. Não quer dizer língua de anjo. Ah, pastor, mas aqui no versículo 1 de 1 Coríntios fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Isso, pastor, é língua de anjo. Não, não é língua de anjo. Uma explicação muito simples. Nenhum homem jamais ouviu ou falou ou entendeu o anjolês. Porque toda vez que um anjo aparece e fala com o homem, o anjo não fala anjolês, ele fala a língua do homem. Anjos aparecem, por exemplo, o anjo Gabriel apareceu para Maria. A pessoa, se o anjo Gabriel chega lá, baixa lá e fala para Maria, anjolês, anjolês, blá blá blá, anjolês, anjolês, Maria ia falar, lindo, o que tu está falando? A palavra anjo quer dizer mensageiro. Adianta um mensageiro vir aqui trazer uma mensagem. Legal, gostei. Gostei do chinês, foi legalzinho, entendi tudo. Gente, o anjo quer dizer mensageiro. O mensageiro traz a mensagem tem que ser entendida. Não que adianta eu trazer a mensagem para você numa língua que é estrangeira. Então homem nenhum jamais ouviu anjolês, porque nenhum anjo veio falar anjolês para ser humano algum. O anjo que vem trazer a mensagem, anjo mensageiro, a mensagem de Deus, ele vem trazer na linguagem do homem, seja em hebreu, em grego, seja lá o que for, mas é sempre na linguagem que o homem entende, senão a mensagem é nula. Tá? Então aqui quando fala, menos que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ele está usando uma comparação, dizendo, nem que eu fale todas as línguas da terra e do céu. É isso que está falando, é um efeito literário para dizer, não adianta, por mais línguas que você fale, seja dos homens ou dos anjos, se você não tem amor, não serve de nada. Tá? Língua de anjo não existe, gente. Daí, já ouvi gente explicar isso? Não, estou falando língua dos anjos. Ah, tá. Você foi o quê? Foi para a escola de anjolês, tem um diploma, fez o curso, porque ninguém fala anjolês. Tá? E anjolês é um termo que eu inventei, tá? Ninguém fica aí me citando aí como isso. Então fala aqui, que nós estávamos vendo aqui o quê? Que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Línguas eram línguas desconhecidas, e a gente pode ver isso claramente, nós não vamos lá por questão de tempo, mas vá para Atos capítulo 2, do Pentecostes, que é um festival judeu, onde havia judeus reunidos do mundo inteiro em Jerusalém, e lá os homens, os apóstolos começaram a pregar o evangelho, e cada um começou a pregar num idioma diferente, num idioma estrangeiro, porque haviam homens de vários lugares. Você vê lá, tem uma lista enorme de países de onde essas pessoas vinham. E Deus usava esse dom para dar autoridade. Porque como é que a Bia ali está pregando o evangelho em chinês, a irmã Dulce está pregando em japonês, a irmã ali, o outro irmão ali está pregando em russo, em alemão? Como é que é isso? Como é que estamos todos nós ouvindo ele pregar na nossa língua? Só pode ser de
Deus. Então aquilo era um sinal, era uma forma, um sinal para o judeu, e não vamos entrar nisso porque está fugindo um pouquinho do assunto, mas línguas estranhas era um sinal que o povo judeu entendia como sendo um sinal de Deus, que estava dando autoridade e veracidade para a mensagem que estavam pregando. Tá? Mas quando eles faziam aquilo, naquela época lá de Atos e 1 Coríntios, ainda haviam línguas, ainda haviam profecias, ainda havia onisciência. Tanto que Paulo escreve o quê? Ele fala assim, havendo profecias, serão aniquiladas. Não falou foram aniquiladas, serão. Por quê? Porque na época existia ainda. Na época esses dons eram válidos, mas eles serão aniquilados. Havendo línguas, cessarão. Não é que cessou, vai cessar, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Tudo no futuro. Por quê? Porque esses 3 dons, profecia, ciência e língua, naquele momento que foi escrito, existiam, mas era em parte. Era em parte. Como nós lemos aqui, porque em parte, no versículo 9 de 1 Coríntios 13, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, quando tinha profecia, quando tinha dom de língua, quando tinha ciência, era porque tudo era feito em parte, porque não era completo, não era perfeito, não estava pronto. O que não estava pronto? O versículo 10 explica. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, na época não havia chegado aquilo que era perfeito. Porque fala, quando vier, então não veio. Quando vier, futuramente, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte vai ser aniquilado, vai desaparecer, vai cessar. Mas só quando vier o que é perfeito. Agora, o que é perfeito? Porque seja lá o que for, é isso que vai determinar quando estas coisas vão cessar, vão ser aniquiladas e quando vão desaparecer. Vai ser a vinda disto, aqui que ele fala daquilo que é perfeito. Que a gente vê no versículo 10. Aí eu pergunto, o que é perfeito? Salmo 19, e versículo 7 fala, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que é perfeito? A palavra de Deus é perfeita. Amém. O que acontece é que naquela época de 1 Coríntios, de Atos, do Novo Testamento, a igreja e os irmãos naquela época, eles só tinham o Velho Testamento, que era o livro sagrado, até hoje é o livro sagrado dos judeus. O Novo Testamento estava sendo vivido e escrito. Então não estava perfeito. Essa carta que nós lemos em 1 Coríntios 13, o capítulo 13 da carta que nós lemos, Paulo escreveu uma carta a uma igreja em Corinto. Sabe quem tinha originalmente, em primeira mão, pela primeira vez, essa carta, que a gente chama de 1 Coríntios? Sabe quem era? Uma igreja na Grécia, hoje Grécia, em Corinto. Uma igreja tinha aquela uma carta. Não, pastor, está aqui, ó, o mundo inteiro tem. O mundo inteiro tem hoje. Mas essa carta é uma cópia preservada e inspirada que hoje está mundo afora. Mas quando Paulo escreveu, ele escreveu e mandou para uma igreja. A igreja em Corinto. Aí ele fez uma segunda carta, conhecida como a Segunda Coríntios. Mas foi outra carta. Mas essas 2 cartas, no início, nos primeiros anos, só estavam em Corinto. Aí começou a circular, aí a carta começou a cair aos pedaços, começaram a fazer cópia e recopiar e reespalhar. Aí foi se espalhando, se espalhando, se espalhando. Hoje, estas cópias são conhecidas como texto recebido, o nome é o Textus Receptus, de qual a nossa Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, é traduzida. Aqui já que estamos falando sobre linguagem de amor, só existe uma tradução em português, que é traduzida baseada nestes textos que foram copiados e replicados, espalhados pela igreja primitiva. E é essa, a Almeida Corrigida Fiel. As outras Bíblias foram traduzidas a partir de textos corruptos, textos espúrios que foram rejeitados, não foram usados, e de fato, sem nenhum exagero, foram literalmente encontrados na lata de lixo. Não era uma lata de lixo, mas era um local onde eles colocavam aquelas coisas que iam ser queimadas para aquecer o monastério. Era lixo. Não, isso aqui está errado, isso aqui não presta, isso aqui não... Literalmente jogaram fora, estava no lixão. Estava num depósito de lixo. Tá? Aí estava bem preservadozinho, porque ninguém usava. Né? Você vê, tá vendo essa Bíblia aqui? Ó? Tá vendo? Rasgado aqui, cheio de orelha. Sabe por quê? Porque ela é
usada. Aí você pega aquele irmãozinho que pega, essa Bíblia aqui eu tenho há 50 anos, está novinha, as páginas grudadas. Indica o quê? Não foi usada. Então, esses manuscritos que são os mais antigos, são os mais antigos porque ninguém usou, nem que estavam no lixo, então estavam lá. E os que foram usados, muitos deles caíram aos pedaços, muitos deles não sobreviveram, né? Aí foram recopiados, mas aqueles mais antigos foram aqueles lá que ninguém quis saber. Aí ficou lá, guardadinho, esperando ser queimado, abandonaram o monastério, ficou enterrado. Aí, 1800 e tralalá, um arqueólogo descobriu aquilo e pronto. E é a partir desses textos que todas as outras versões, em português e também em inglês e outras línguas, todas são traduzidas. E estão com texto corrupto, etc. e tal. Então, vamos voltar para a história aqui, porque eu já estou saindo um pouquinho. Mas a palavra de Deus é perfeita, ela é preservada. Deus prometeu preservar a sua palavra. Então, quando vier o que é perfeito? Naquela época, eles só tinham o Velho Testamento. O Novo estava sendo vivido e escrito. Então, claro que existiam profecias, claro que existia o dom de línguas, claro que existia o dom de ciência, porque tudo que hoje nós temos no Novo Testamento, eles não tinham acesso. A igreja de Corinto tinha acesso a 2 cartas. A igreja em Roma tinha 1 carta. A igreja em Éfeso tinha 1, e assim ia. Tá? Mas eles não tinham o corpo inteiro que nós chamamos hoje de Novo Testamento, por quê? Estava sendo vivido e escrito. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, quando a palavra de Deus estiver perfeitamente inteira, Novo e Velho Testamento, completa, não vai precisar mais ter profecia. Por quê? Porque a profecia vinha para mim, o dom de línguas vinha para mim, de ciência vinha para mim, por exemplo, para eu trazer o conteúdo que se encontra hoje no Novo Testamento, que eles não tinham. Então como é que a igreja ia crescer? Como é que a igreja ia se alimentar espiritualmente, faltando tanta doutrina, tanta verdade, tanto ensino? Deus usava estes dons revelatórios para revelar aquilo que eles só sabiam em parte, porque eles só tinham uma parte da Bíblia. Só tinham o Velho Testamento. A parte Nova do Testamento estava sendo vivida e escrita, eles não tinham. Por isso que fala, quando fala aqui que porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Por que em parte? Só conheciam uma parte, não conheciam a outra. Então eles profetizavam, tinham dom de ciência e de línguas justamente para isso. E o dom de línguas não só tinha dois propósitos. Era um sinal para o judeu, em vez de lá em Joel, etc e tal, mas também é o seguinte: o que impedia qualquer irmãozinho ou joio ficar em pé na igreja e falar, Deus está dizendo assim, assim, assado? Ah, tá. Aliás, é isso que acontece em muita igreja hoje. Qualquer Zé Mané fica em pé na igreja e fala que teve um sonho, eu tive uma revelação, e pronto. Quem duvidar está blasfemando contra o Espírito. Bom, Deus não é bobo, ele falou o quê? Foi o seguinte: eu vou mostrar a minha veracidade através do dom de línguas. Como é que vai ser? Eu vou dar o dom de línguas para o irmão aqui. O irmão não fala grego. Não, grego não, vai confundir. Ele não fala chinês. Ninguém fala chinês. Mas eu vou dar o dom de línguas que o irmão não vai ficar em pé e vai começar a falar em chinês. Ninguém vai entender bolhufas. Só que ao mesmo tempo, eu vou dar ao Zidane aqui o dom de interpretação. Então ele vai ficar tchim-chong, tchim-chong-chong. E ele, o Zidane, que não fala chinês, vai entender e vai trazer para a igreja o que ele está dizendo. Ele não vai entender o que ele está dizendo, provavelmente. Talvez ele entenda, não sei, mas ele está falando chinês, ele não fala chinês. Ele pode entender na mente o que ele está dizendo, mas o que está saindo na boca dele, ele não sabe chinês, mas ele que não sabe chinês vai entender. Por isso que em 1 Coríntios, no capítulo seguinte, fala, se houver, não quero me distrair muito, mas lá fala, se houver línguas, deve ser homem, não mulher. 2 ou no máximo 3, não todo mundo. Por sua vez, não junto e com intérprete. E aí fala, se não houver intérprete, senta e cala a boca. Isso está na Bíblia, tá? Não vou entrar lá, porque senão a gente não volta mais nunca para o que eu quero falar hoje. Por quê? Porque, gente, do que adianta alguém ficar em pé e ficar... Sim, e você parece um metal que soa e um sino que tem... Boing, boing, boing. Ninguém está entendendo nada que está falando. E como é que a gente sabe que é de Deus, se não tem quem interprete? E como é que você fala uma coisa, como é que você sabe se está falando a verdade? Porque hoje, tudo que eu prego aqui na igreja, por exemplo, eu mostro o quê?
texto, capítulo, versículo, texto e contexto. Essa é a minha autoridade. Agora, se não tem um texto, um capítulo e versículo, eu posso falar o que eu quiser. Deus fala, não. Só vai falar o que eu disser. E quando eu disser, você vai saber. É porque você vai falar numa língua que você não conhece. E alguém vai traduzir aquela língua que ele não conhece, para a igreja ficar sabendo. Para edificação da igreja. Então você entenda. O dom de língua hoje não existe mais. Por quê? Porque nós temos aquilo que é perfeito. A gente não precisa mais profetizar em parte, não precisa mais ter línguas em parte, ter ciência em parte, porque nós temos aquilo que é perfeito. É só ler, estudar e aprender. Está aqui, está revelado. Está selado. Está completo. Aquilo que é perfeito. Perfeito quer dizer completo. Ah, pastor, mas tem tanta igreja por aí que eles fazem... Bom, quem tem que se explicar é eles, não a gente. Eles que estão no erro. Então, o que é aquilo? Bom, não vamos entrar nisso, mas deixa eu dizer uma coisa. Não é o que eles pensam que é. Só vou deixar a coisa por aí. Então, naquela época, a palavra de Deus sempre foi perfeita no céu. Sempre existiu. Mas na terra, hoje, ela está completa. Mas até uns 2.000 anos atrás, ela estava apenas em parte, não estava completa. Estava em parte na terra. Hoje está completa na terra. Então, como que Deus não se comunica hoje? Deus não se comunica através de profecias, línguas e ciência. Esses 3 dons não existem mais hoje, como fica abundantemente claro na Bíblia. Eu não sei por que tem tanta gente que tem tanto problema com essa doutrina. Está aqui, é só, eu não entendo. Eu já tentei explicar isso para a pessoa, e parece que a pessoa ela desliga aqui, sabe? E começa a babar um pouquinho aqui assim, ó. Você fala, a pessoa fica, mas eu falo em línguas. Você entendeu, né? Mas eu falo em línguas. Você entendeu? Mas eu falo em línguas. No terceira objeção, eu geralmente dou meia volta e vou embora, que eu tenho mais o que fazer com a minha vida, né? Mas veja bem, é complicado, né? Então, dons revelatórios existiram para cumprir uma tarefa num determinado tempo, quando não havia a perfeita e completa palavra de Deus na terra. E hoje nós temos isso. Ela sempre existiu, ela foi traduzida, trasladada, a Bíblia usa o termo translado, como alguém que vem do aeroporto para o hotel, é chamado um traslado. Ele vem de lá para cá. Pois bem, a palavra de Deus foi trasladada, foi traduzida do céu para a terra. E hoje ela está completa. Salmo 119, versículo 89 fala: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então no céu, para sempre, eternamente. Ela sempre esteve no céu. Sempre existiu. E aos pouquinhos Deus foi dando através dos profetas. Aí você entenda. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Eram os profetas que iam descendo, trazendo, recebendo e escrevendo. Muitas vezes por quê? Quantos profetas houveram? Moisés fez os primeiros 5 livros da Bíblia. Foi Moisés que foi, entre muitas coisas, Moisés foi um grande profeta. Então, muitas vezes por quê? Bom, teve Moisés, teve Isaías, Zacarias, Joel, quer dizer, todos os profetas, eles usou muitas vezes, de muitas maneiras. Deus falou no passado através de sonhos. Quantas vezes não vê na Bíblia que Deus apareceu em sonhos para fulano? No Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus apareceu em sonhos. Mas tudo isso era quando era em parte. Eu não estou dizendo que é impossível Deus falar com alguém através de sonhos, mas não é a norma. Não é a norma. Sabe por quê? Deus fala, está aqui, ó. Você vê Deus falando audivelmente. Como é que Deus falava com Adão e Eva? Aqui, ó. Não era sonho. Ele falava e a gente ouvia com o ouvido. Aí você pergunta, que língua que Deus falava? Não era Deulês, gente. Ele falava na língua que o homem falava. Deus conhece, Deus inventou línguas. Foi ele que criou, lembra lá em Babel, que ele tinha uma língua comum, ele falou, sabe uma coisa? Aí fica todo mundo, você fala, aí separou as nações. Deus entende de língua, gente. Tá? Ele foi o primeiro poliglota. Então, Deus falava de outras maneiras, audivelmente. Ele falava através de sonhos. Ele falava através dos profetas, através do dom de ciência. Às vezes eu mandava recado para alguém. Fazia, mas isso era quando, gente? Quando era em
parte. Agora, entende? Deus é soberano. Ele pode usar o sonho, mas não é, sabe? Muita gente fica, eu tive um sonho. Cuidado com o sonho. Não é a forma normal de Deus trabalhar. E especialmente se o sonho contradiz a palavra de Deus. Eu já contei essa história aqui, uma vizinha da gente, se era vizinha, era amiga da vizinha, falou, eu tive um chamado. Deus me chamou para ser missionária lá em Recife. Aí foi. Vai ser missionária em Recife, deixar meu marido e minha família ir para Recife. Eu falei, não, isso não foi Deus, não. Talvez o diabo, mas Deus não. Deus não vai chamar você a contrariar a sua palavra. Não, mas eu tive um sonho. Eu não duvido que teve um sonho, mas não foi de Deus. Porque Deus nunca vai revelar, mostrar, dizer, mandar, sugerir você fazer uma coisa que é contrária à palavra dele. Então, tenha muito cuidado. Hoje nós temos o que é perfeito. Tá? Eles não tinham. Então, eles tinham que ter essas ajudazinhas de profecia, ciência e línguas, justamente para compensar o fato que eles não tinham aquilo que é perfeito, que nós temos isso hoje. Tá? Então, descobrimos como é que Deus não se comunica hoje? Pois bem, então vamos ver como é que Deus se comunica hoje. Tá? Como é que Deus se comunica hoje? É rapidinho, calma, não se apavorem. Versículo 1 de Hebreus 1, nós já lemos, vou ler de novo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, note o F maiúsculo, indicando que esse Filho está falando sobre Jesus. Tá? Ainda bem, a gente já sabe como é que Deus não se comunica. Sabemos que a linguagem de Deus é o amor, e o amor nunca falha. Muito bem. Com isso em mente, fala que antigamente Deus falava, então não fala mais. De muitas maneiras, como falei, sonhos, visões, profecias, línguas, etc., mas não mais. Nestes últimos dias, alguém duvida que nós estamos vivendo nos últimos dias? Estamos nos últimos dias. Então, nesses últimos dias. Agora, note, já eram os últimos dias quando o Hebreus foi escrito uns 2000 anos atrás. Gente, se naquela época já eram os últimos dias, hoje está muito mais últimos dias do que quando estava 2000 anos atrás. Tá? Então, estamos nos últimos dias. Então, ele fala como? Através do Filho. Qual um dos nomes do Filho de Deus? Lá em Apocalipse, capítulo 19. Quem quiser abrir rapidinho, vai lá. Apocalipse 19, versículo 13. João está descrevendo um ser que ele viu. Esse ser era Jesus. Ele está descrevendo como ele era, a aparência dele, como era o cabelo, os olhos, a pele, as pernas, os braços, como ele estava vestido. Ele deu uma descrição completa no começo do capítulo 19, sobre essa pessoa que era Jesus. E no versículo 13 diz assim: e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é com A maiúsculo, palavra com P maiúsculo de Deus. Tá? Qual era o nome pelo qual é chamado? A palavra de Deus. Então vamos voltar para Hebreus capítulo 1, versículo 1. Nesses últimos dias, fala através de quem? Pelo Filho. Nos fala pela palavra de Deus. Gente, Deus usa a palavra de Deus. Por quê? Porque agora está completa. Não é mais em parte. Então, quer que Deus fale com você? Está aqui, ó. Está aqui. Agora, aquela história. A gente tem que ler. Ah, mas eu gostava antigamente. Antigamente era só Deus falar, Deus dava recado. Nós temos hoje um enorme privilégio. A nossa geração, e essas gerações que vieram, haviam gerações, gente, em que não havia a palavra de Deus na mão do homem comum. Houveram séculos em que a palavra de Deus sumiu da mão do homem comum. Por quê? Porque as autoridades religiosas abafaram e esconderam, colocaram em línguas mortas, perseguiram, queimavam, destruíram. Por quê? Porque a verdade vos libertará. Eles não queriam que a verdade libertasse ninguém, então eles abafaram, escondiam, e durante séculos não haviam. Hoje, vivemos uma geração em que Bíblia tem abundância. Nossas casas existem 2, 3, 4, 5, lá em casa tem umas 20 Bíblias. Havia uma época em que uma igreja tinha uma Bíblia que ficava acorrentada ao púlpito. Quem quisesse ler tinha que ir até a igreja para ler lá.
Hoje nós temos um grande privilégio que nós podemos ter, possuir, ler, pegar, passar a mão, segurar, abraçar, beijar a palavra de Deus. E com grande privilégio vem grande responsabilidade. Então Deus falou, está aqui, ó, completa, perfeita, está tudo aí. Agora leia. Leia. Lá ela fica catando poeira, enferrujando. Tá? Costumava dar esse exemplo, né? Quem lembra desse exemplo assim? Tem irmão que quando vai abrir a Bíblia, quando abrir faz o quê? Vai... Enferrujou a dobra aqui. Pastor, o papel não enferruja. Mas a sua Bíblia enferruja. Tem que botar óleo, porque senão... É aquela nuvem de poeira. Gente, com grande privilégio vem grande responsabilidade. Então tá lá, tá aqui. Tá tudo aqui. Como é que Deus fala com a gente? Através da palavra. A palavra lida, a palavra pregada. Sabe? Eu não estou aqui pregando pastolatria. Eu não estou aqui pregando minha opinião, o que eu acho das coisas. Eu estou pregando, e qualquer pregação que se preze, você tem que basear ela na Bíblia. Você está pregando a palavra de Deus. Contextos dentro dos seus contextos, não é pegar um versículo fora do contexto e fazer um carnaval, inventar uma doidice, e tem muito disso por aí. Tá? Uma doidice que nós falamos sobre a questão de línguas, tem muita doideira por aí, são pessoas que pegam um versículo aqui, um aqui, às vezes não é nem um versículo, pegam uma parte do versículo aqui, outra parte ali, ignoram aquilo, acrescentam aquilo e pronto, tá aqui, ó. E fala que aquilo está na Bíblia. Espera aí, não é bem assim. Então a palavra lida, você pode ouvir, hoje nós temos recursos tecnológicos, você pode ouvir a palavra. Em áudio, MP3, você pode baixar, você pode ouvir, botar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, carregar com você, ouvir no carro. Você pode ler, ouvir ela pregada, aqui ao vivo, em cores, você pode baixar na internet, é gravado em áudio, é gravado em vídeo, é disponibilizado para o mundo inteiro. Por quê? Porque a palavra de Deus está completa, você pode ler, ouvir ela sendo pregada, tudo isso é Deus falando com você e comigo. Nesses últimos dias, falou a nós pelo Filho, pela palavra de Deus, pregada, lida, ouvida, de qualquer forma. Deus fala através do Filho, através da palavra. A linguagem é um amor, mas por qual meio? Hoje, o meio é a palavra de Deus. Deus não fala conosco, a não ser pela palavra de Deus. Eu tive um sonho. Pode até ser, mas vamos ver se passa pelo crivo, pelo teste da palavra de Deus. Se passa, tudo bem, seu sonho. Eu tive um sonho, Deus mandou pegar minha Bíblia e sair pregando o Evangelho. É de Deus? É. Deus mandou eu dar uma oferta enorme para a igreja. É de Deus? É de Deus, essa é de Deus. Eu estou brincando. Se alguém vem para mim e falar assim, pastor, Deus mandou, eu tive um sonho estranho, Deus falou, venda tudo que eu tenho e pegue todo o meu salário, toda a minha proposta e dê para a igreja. É de Deus? Eu falei, provavelmente não. Sabe por quê? Porque você é pai de família, você tem esposa, você tem filho, você tem conta para pagar, você tem que pensar no futuro seu da sua... eu não vejo Deus, pode ser, mas provavelmente eu diria que não. Pense bem, ore em jejum e pense, depois você decida para lá, mas provavelmente não é de Deus. Pastor, Deus mandará todo o meu salário desse mês dar na igreja como oferta. É de Deus? Não, porque você não tem conta para pagar. Deus não quer o seu povo sendo veaco. Deus não quer o seu povo devendo, não pagando e dizendo, é que eu tenho na igreja. Não. Aquela conta de luz, aquele dinheiro, aqueles 50, 100, 200, seja lá quanto for, não é seu mais, pertence a Telebrás. Porque você não usou eletricidade? Você não comprou eletricidade? Então tem que pagar. Não, eu dei para Deus. Não, você roubou a Telebrás para dar para Deus. E Deus não quer o dinheiro roubado de ninguém. Tá? Seu filho precisa de remédio, seu filho precisa de comida, de roupa, pagar a escola. Quem vai pagar isso? Não é com o seu salário? Então, Deus não quer que você faça isso. Então, pegue. Arque com as suas responsabilidades e veja o que você pode ofertar depois, se você quiser ou não. A escolha é sua. Agora, o dízimo é 10%. Isso, 10%. Agora, 10% de 10 mil é 10% de 100, é 10%. 10% é 10%. Tá? Eu não queria nem entrar nesse tema, só quero esclarecer, porque tem muita gente que fala, né? Muito pastor que fala, Deus me revelou que todos vocês têm que dar todo o seu salário para mim. Para mim não, para a igreja, esse mês. Aí todo mundo, se não der eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Aí é mal, né? Aí é mal.
Não caia nesses vigaristas, gente. Tá? Deus sabe, e Deus lhe deu o trabalho, a renda que você tem, Deus lhe deu para você arcar com as suas responsabilidades de pai, mãe, filho, de o que seja. Isso não é pai, não é mãe, mas você é filho, tem conta para pagar, para arcar com as despesas. Sim, uma parte é dele, outra parte é para você se manter, e uma parte devendo sim buscar ofertar. Mas a oferta, você decide, 1 centavo, R$1 milhão entre você e Deus, como Ele lhe abençoou, e você decide, ninguém mete o dedo nisso, você que decide. Agora o dízimo, Deus decide, Ele falou, dízimo 10%. Tá? Então, não caiam nessa história aí desses enrolões. Tá? Então, amor, a linguagem de Deus é o amor, e terminando rapidinho, é o Filho, através do Filho, que é a palavra de Deus, através do Espírito Santo. João 6, e versículo 66, fala assim: o Espírito é o que vivifica, Jesus falando, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. As palavras. Então, quando você lê as palavras de Deus, as palavras são o quê? Espírito. Você está recebendo o Espírito de Deus no seu espírito. Agora, só tem o Espírito quem for salvo. Porque o homem natural é corpo, né? Carne, corpo e alma. O Espírito está morto até o novo nascimento. A Bíblia fala que o homem natural, ou seja, sem o Espírito, não tem como entender completamente as coisas de Deus, porque elas são espiritualmente discernidas. Então, quando você ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, ouve uma mensagem da palavra de Deus, essas palavras que eu vos falo, essas palavras são Espírito. Então, Deus fala pelo Filho, através do Espírito. Veja bem, eu posso falar português, mas através do quê? Eu posso falar, eu posso escrever, né? Eu posso... várias formas de transmitir. Bom, Ele nos fala pelo Filho, através do Espírito. E as palavras do Espírito são vida. As palavras em si, as palavras que eu vos falo, são Espírito. Segundo Pedro 1, 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Quando alguém falar para você, o homem escreveu a Bíblia, leve ele para esse versículo aqui. Tá? Porque a profecia nunca foi escrita por vontade de homem. Não foi o homem que decidiu escrever. Mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Inspirado quer dizer, foi colocado neles. Inspirados quer dizer, o Espírito foi colocado dentro para eles escreverem aquilo. Tá? Agora, mais uma vez, a palavra de Deus vem através do Espírito que inspirou. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é o quê? Divinamente inspirada. Mais uma vez, colocada dentro pelo Espírito. Essa palavra inspirada, você pode traduzir ela dessa forma. Colocada para dentro através do Espírito. Ela foi inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Sabe o que é isso? É Deus falando com a gente. Como é que você ensina alguém? Através de palavras. Você vai na escola, o professor faz o quê? Ele fala. Né? Como é que você redargue alguém? Redargue é dar bronca, puxar a orelha. Como é que você faz isso? Você vai lá e dá bronca. Através de quê? Palavras. Para corrigir, como é que você corrige? Com borracha. Não é essa correção. Como é que você corrige alguém, disciplina alguém? Não faça assim, faça assado. Palavras. Como é que você instrui? Palavras. Tudo isso através de palavras. Deus usa suas palavras, inspiradas pelo Espírito Santo, recheadas e cobertas de amor, porque o amor nunca falha. Como Deus comunica, talvez mudou. Talvez não, mudou. Ele não usa mais profecia, línguas, nem ciência. Mas o amor nunca falha. O amor continua sendo a cerne, a semente, o núcleo da linguagem de Deus. Daí, estamos estudando a linguagem do amor, que é tão importante. Então, Deus se comunica com todos os homens a quem Ele ama. E Deus ama quantos homens? Todos. Deus ama o mundo. Porque se Deus não ama todos os homens, quer dizer que Ele ama esses, e esses aqui Ele odeia. Gente, se Deus ama uns homens, mas não ama os outros homens, quer dizer que Ele ama uns e odeia outros.
Só que a Bíblia fala que Deus é amor. A Bíblia fala que Deus amou o mundo. Deus ama todo mundo, gente. Deus ama todo mundo e Ele se comunica com todos os homens. E essa comunicação é clara e vem através da Bíblia. E Deus se comunica através da linguagem do amor. O meio da comunicação é o seu Espírito pela palavra. E hoje em dia, e já há muito tempo, Deus não usa mais os dons revelatórios de línguas estranhas e profecias e visões e sonhos, etc. e tal. Por quê? Nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pelo Filho. Amém? Amém. Oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é perfeito e maravilhoso. O Senhor nos ama.